pessoal, tudo bom? Oi, pessoal! A gente veio aqui ajudar vocês. Sabe aquele livro mega difícil que você não tá entendendo nada? Meu Deus, eu nunca vou conseguir ler esse livro? Você vai, com as nossas dicas você vai. Prepare-se! E a primeira dica é muito simples. Veja a resenha, sabe? Eu tava vendo um monte de entrevista com a galera, com os alunos que iam prestar vestibular, e aí falavam assim... Poxa, é muito livro, porque a gente não presta só um vestibular, Sim. né? O Enem, tudo bem, não tem livro obrigatório, mas a FUVEST tem livros obrigatórios, a Unicamp tem livros obrigatórios, a UFRJ tem livros obrigatórios. E às vezes eles não se encontram. Sim. E aí imagina, para o estudante que já tem que estudar um monte de matéria, ainda ter que ler livros clássicos, ler livros que são um pouquinho mais difíceis que a maioria, e porque eles têm que entender não só o enredo, mas também por que o escritor escreveu aquilo, o que aquele personagem representa, e assim vai. Então, a maior dica de todas, eu acho que é justamente fazer isso que eles estão fazendo aqui no Ler um Livro, que é ver resenha, ver a crítica, ver as aulas dos professores, dá uma olhada nessa rede mundial de computadores que é super extensa, sabe? No YouTube, onde quer que seja, e veja outras pessoas falando sobre aquele livro, porque aí com certeza vão te dar uma base maior pra você entender aquilo, Sim. sabe? Você vai começar a entender a ideia do livro. A ideia, por que aquilo aconteceu, quem fez, sabe? Tudo isso. É claro que isso não vai tirar a leitura do seu livro. Na verdade, as dicas que a gente está dando aqui é para ter como base para você ler o livro melhor. Mas se você já souber um pouquinho a análise da obra e já ter visto outras pessoas falando sobre aquilo, fica muito mais fácil de você compreender. Sim, na hora que você ler, você vai falar, isso daqui é... era aquilo ali. Exatamente. É assim que a pessoa vai falar. A nossa segunda dica é para você entender o significado de tudo que você está lendo. Porque às vezes você está tendo dificuldade porque você não sabe o que aquelas palavras significam. Nesse caso do vestibular, é muito importante, porque a maioria dos livros foi escrito há muito tempo. A nossa linguagem mudou muito, principalmente dos clássicos portugueses, que a gente tem, por exemplo, o Teatro de Gil Vicente, que é lá do início dos tempos. Faz tempo. Tem muita palavra que a gente não usa mais. Mesmo quando a gente lê Machado de Assis, que é um pouco mais recente, tem um monte de palavra. Fala, não me diga! Mas se você tiver um Kindle ou qualquer tipo de e-reader, é muito prático porque muito. você clica ali na palavrinha E ele te dá. Sim, é incrível. Mas se você não tiver e estiver lendo no físico, tá tudo bem. Tipo, grifa ou anota em outro lugar se você não risca livro. E depois você procura o significado, sabe? Ou durante a leitura e vai acompanhando. Porque aí você vai entender uma palavra, aí você vai entender uma linha, aí você vai entender o parágrafo, o capítulo e aí pronto. Exatamente. Isso me lembra a terceira dica que é muito importante. E pessoas que são apaixonadas pelo livro físico, não me matem. Mas assim, quando você está lendo um livro difícil, é muito importante que você memorize ele, que você entenda melhor anotando, sabe? Fazendo flechinhas ou qualquer outro método que você use. Então assim, é importante riscar o livro sim. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Não quer riscar o livro? Bota um post-it, faz alguma coisa, Sim. bota um papelzinho em cada página para você conseguir escrever. Dizem alguns cientistas, inclusive, que o nosso método de decorar melhor é quando a gente escreve e quando a gente escuta, né? Ou seja, quando a gente fala. Então, no final das contas, é muito importante que a gente anote. E, sabe, qualquer coisa que você lembrar de anotar. Às vezes, por exemplo, você tá lendo o livro e você fala, nossa, isso me lembra o filme tal. Faz uma flechinha e coloca, olha, lembrança do filme tal. Ou, olha, o José de Alencar falou isso. Eu lembro que a professora Tati falou lá no videozinho que o José de Alencar tava com um projeto nacionalista pra mostrar que o Brasil era top. Pronto, aqui, ó, Brasil é top. Anota só isso. Imagina, você abre o livro e tá lá, Brasil é top, Brasil é top, Brasil é top. Você vai lembrar na hora do que a gente tá falando. Sim, eu mesmo vou lembrar. Mas tá sendo difícil de tirar da minha cabeça. Mas a próxima dica é bem importante também. É dar um tempinho pra você, descansa. Porque às vezes você tá tentando entender um negócio, e aí você lê e relê, e aí tipo, você não aguenta mais, você já tá ficando com raiva do livro, o que não é pra acontecer. E você não vai entender se você continuar insistindo, sabe? Não é assim. Dá 5 minutos, vai respirar, vai fazer outra coisa e depois você volta. Tenta dar uma relida no que você já tinha visto, porque às vezes você compreende até melhor. Às vezes eu assisto alguns filmes de novo e eu falo, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Exato. E talvez te ajude, sabe, a seguir em frente com o livro, mas naquele momento, se você tá esgotado... Não adianta. Take a break, have a Kit Kat. Falando nessa coisa de reler, né, os trechinhos e tal, isso me lembra imensamente que é uma coisa muito importante você ler o livro em voz alta. Eu sou uma pessoa extremamente estranha, não só leio em voz alta, como também enceno as coisas. Então, eu viro e mexe, tô aqui no ônibus tranquilamente, assim, com 60 pessoas do meu lado. Aí eu começo...
Porque você, Maquiavel, disse isso para mim. Porque é muito legal. E eu nunca vou esquecer, porque eu vou lembrar da minha vergonha alheia. Entendeu? Exato, olha aí, fixação. A fixação se dá assim. Mas sério, lê em voz alta quando você puder. Não precisa ser no ônibus, pode ser no seu quarto, sozinho ali, tranquilinho. Mas isso vai fazer você lembrar melhor, porque a gente tá tão acostumado com a nossa voz que isso acaba facilitando o nosso processo de compreensão de leitura, sabe? Recomendável não ler literatura erótica em público. Também. Talvez. Em voz alta, né? É exato. verdade. Ele. No. Ok. E a última, gente, é persista. Falta muito? Não. Mas é tipo, ler um livro que num primeiro momento é difícil é superar um desafio que você não tinha antes, sabe? É Nossa. expandir o negócio, sabe? Sua mente. Eu acho que é importante a gente ter essa sensação. E falar, não, eu vou conseguir ler esse livro. Não importa o quão difícil ele seja, não importa o quão diferente. E Ou seja, isso é não, muito bom. Não deixe o livro vencer você. Exato. Vence o livro. Porque às Vence. vezes, gente, tá tudo bem. Às vezes a literatura é difícil mesmo, né? E às vezes eu vi uma palestra de um cara de Yale que ele fala assim que nenhuma literatura foi feita para ser analisada, mas sim para ser lida. E isso aqui no nosso processo seletivo, por exemplo, de prova, no nosso processo educacional, é muito difícil você não ter que analisar alguma obra, entendeu? Sim. Então, uma vez que a gente tem que analisar a obra, vamos tratar isso, vamos levar cada vez mais pro entretenimento, sabe? Vamos tentar deixar as coisas mais fáceis e assumir também, tá tudo bem, sabe? A obra é difícil mesmo. A obra não era sua época, a obra foi feita por outra pessoa, a obra foi feita com uma linha de pensamento para provar algo que talvez você nem saiba. Sim. E que você não tenha a menor vivência em relação àquilo, sabe? E tá tudo bem, a gente aos poucos vai conseguindo e com essas 6 dicas eu espero que fique mais fácil pra você compreender também. Sim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho ali pra vocês receberem um alerta de todos os nossos vídeos. E deixa seus comentários aqui, como é que você fez pra superar os livros difíceis, se tem uma dica, ficou com dúvida, fala pra gente. Exatamente. E até a próxima quinta-feira. Tchau!